Fala galera, professor Éder mais uma vez na área e hoje para falar um pouquinho sobre a estrutura interna da Terra, beleza? Primeiramente eu preciso entender que a estrutura interna da Terra se separa em duas formas, os aspectos químicos e os aspectos físicos. Os aspectos químicos têm a ver mais com a estrutura dela e o aspecto físico tem a ver mais com a temperatura. Então, aspectos físicos a gente pode dividir a estrutura interna da Terra em três formas. Eu tenho a crosta terrestre, eu tenho o manto e eu tenho o núcleo, beleza? E quando a gente trata aí de aspectos físicos, a gente tem a litosfera, que é a crosta do aspecto químico. Eu tenho aí a astenosfera e a mesosfera, que é o manto do aspecto químico. E a gente tem o núcleo externo e o núcleo interno, que é o núcleo do aspecto químico. Beleza? Lembrando que é também aqui na astenosfera e mesosfera que a gente tem a troca de calor, que a gente vai chamar de zonas de convecção ou zonas convectivas, onde a gente tem a troca de calor, que a gente tem aí o movimento das placas tectônicas. E por falar em placas tectônicas, a gente tem aí duas teorias que são atreladas a ela. A primeira é a teoria da deriva continental, que foi a primeira teoria elucidada por Alfred Wegener, em que ele dizia que os continentes estavam em constante movimento, cada um indo para uma direção, e que eles estavam aí, então à deriva, né, saindo de um lugar e outro, e que no passado todos esses continentes faziam parte de um único bloco continental chamado Pangeia. E a outra teoria, elucidada aí por Henry Hess, vai falar que, baseado nos estudos de Alfred Wegener, que não somente elas estão em movimento, mas que esses continentes na realidade são grandes blocos rochosos que ele vai chamar de placas tectônicas, em que sim ficam se movimentando, horas uma de frente para outra, horas uma de lado para outra, horas se afastando, beleza? E falar nesses movimentos, a gente tem alguns movimentos que a gente vai ver hoje. O primeiro movimento é um movimento convergente, quando as placas tectônicas, então, elas se aproximam. Então, na grande maioria das vezes, há uma área de subducção, em que uma placa mais maleável acaba entrando dentro da outra placa tectônica. O outro movimento que a gente tem é um movimento divergente, ou seja, quando as placas tectônicas aí acabam se afastando. É justamente essas placas tectônicas aí que vão dar a formação do assoalho oceânico. E depois eu tenho as placas tectônicas transformantes, em que a gente tem aí o deslizamento lateral, formando o que a gente tem aí de falhas tectônicas, como a falha de San Andreas, né? Quando a gente trabalha também a estrutura interna da Terra, a gente precisa entender que existem aí um ciclo das rochas, né? O ciclo de vida das rochas, em que as rochas saem de uma formação para outra, aí desde o início da estrutura da litosfera do planeta Terra. Então, no primeiro momento, eu tenho a rocha magmática, que é consolidada diretamente do magma. A rocha magmática, ela pode virar fragmentada e transformar-se em sedimentar, e ela é a primeira, né, considerada aí a rocha mãe. A rocha sedimentar, por sua vez, ela pode virar uma rocha magmática, dependendo do seu ponto de calor e pressão, e também pode virar outra rocha sedimentar. A rocha metamórfica, que é uma rocha que sofre temperatura e pressão, ela pode virar outra rocha metamórfica, ela pode virar outra rocha sedimentar, e pode também virar magma novamente. E aí, né, se você quiser pausar e fazer um print aí dessa tela, para que você consiga estudar bem esse ciclo das rochas, porque isso é muito importante e cai em bastante concurso aí vestibulares da vida, beleza? Rapidão, sucinto. É claro que a gente poderia entrar aqui em vulcanismo, mas o tempo não nos permite. Quem sabe numa outra oportunidade. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like ali, né, antes de ir embora. E comente aí o que você tem achado das nossas aulas. Beijo no coração, galera. Abraço.